O deputado federal Nicolas Ferreira saiu em defesa do Pix e virou herói nacional. Esse é o tema desse vídeo 479 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então, vamos a esse assunto, e aí eu fiz um recorte bem interessante. Como eu estou um pouco ainda resfriado, vou aparecer pouco, tá bom? Se der para me soltar o vídeo inteiro, são recortezinhos que eu vou emendando de forma didática que faz com que você entenda o conteúdo desse roteiro. É quase uma redação feita de forma virtual. Bem, vai ser destaque para o Alexandre Garcia, né, que é o leão da comunicação, o jornalista com mais credibilidade no país, né? Uns recortes do antagonista e um recorte da CNN, tá certo? Então, esse material fui juntando, montando um quebra-cabeça de forma didática, mastigadinho, desenhadinho para você entender por que Nicolas Ferreira virou herói nacional depois que defendeu a bandeira do Pix, tá bom? E por falar em Pix, tá aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com esse apoio de vocês que a gente continua mantendo a CCI. Então, defender o Pix é defender a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, porque a gente depende desse Pix para poder sobreviver, tá certo? E para dar continuidade aos trabalhos de investigação que a Comissão Cidadã de Inquérito vem fazendo ao longo de quase 2 anos, tá certo? Então, vamos entender direitinho, né, essa apoteose que o Nicolas Ferreira deu a maior derrota para o governo até agora, para o governo Lula, né? Vamos entender isso aí. 15 de janeiro, esse dia vai ficar na história. Um tsunami democrático, um tsunami de democracia, uma onda imensa de democracia, quase direta, lavou a alma do Brasil. O Nicolas conseguiu em 2 dias 225 milhões de visualizações. Eu estou falando em números de agora, né? 6h30 da tarde, 18h30. Cresceu mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele hoje está no Instagram mais que o Lula, acima do Lula. Ele está com 13 milhões e 400 mil, se não me engano, né? E Lula está com 13 milhões e 300 mil. Já passou até o presidente da República. O que eu vi foi um referendo digital. Parece que o deputado Nicolas Ferreira, do PL, convocou a nação para se manifestar sobre uma fiscalização que cairia sobre os mais pobres. Sobre 40 milhões de informais, dizem que o número de informal é esse, né, que vão ficar sujeitos, ou não, né, dependendo da movimentação, a declarar imposto de renda. E pagar imposto de renda e pagar multa por não ter declarado. Não é taxação, não é tributo sobre o PIX, que eu acho que não pode ser criado numa instrução normativa da Receita Federal, teria que ser criado no Congresso Nacional, né? Gente, foi num crescendo incrível que às 6h30 da tarde de hoje, 18h30, chegou a 225 milhões de visualizações. Certamente teve gente com mais de um celular que foi registrando, né? E a manifestação foi tão grande que preocupou o presidente da República. Com o resultado desse referendo, ele deve ter dado ordens para o ministro da Fazenda para cancelar essa ideia maluca que só ia provocar desgaste ao governo em busca de taxar os mais pobres. Não foi Haddad que anunciou, ele passou o anúncio para o secretário da Receita, Robson Barreirinhas, uma instrução normativa. E aí ele disse que foi necessário para fortalecer uma medida provisória que vai fortalecer o PIX. Mas o mais importante que ele disse é para vocês se alertarem.
ele revelou que a imprensa foi parceira do governo nessa tentativa. Agradeceu a imprensa. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Olha, o ato que o Barreirinhas acaba de anunciar é justamente para dar força à tramitação de uma medida provisória que o presidente está para assinar. Ela foi fechada, o texto dela foi fechado agora, tem uma tramitação na esplanada até chegar às mãos dele, mas que eu posso adiantar o conteúdo. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do PIX, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do PIX, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em PIX ao pagamento em dinheiro. O que isso significa? Que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em PIX na comparação com dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX. Você não vai poder cobrar a mais. Deputado, o senhor publicou um vídeo esta semana que viralizou, né? Eu recebi o vídeo em vários momentos, né? E ouvi críticas por parte do governo em relação ao seu vídeo. Como é que o senhor explica essa crítica aí? Como é que o senhor recebeu as críticas do governo federal e depois a decisão de revogar a medida? Pelo visto, o governo do PT tem muita dificuldade em lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o PIX não será taxado, mas não duvido que possa ser, e mostrei um histórico disso, como por exemplo a promessa da picanha, que até hoje não veio, como por exemplo a promessa de não taxar as compras da China, e estão sendo taxadas, e também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio, ou seja, há um histórico do PT de fato de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações. Isso é muito mais do que um número, Leandro. Isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a gente já fez, e principalmente sendo irresponsável
com dinheiro do contribuinte, e por isso que viralizou, porque é verdadeiro. Tem uma fala agora do Alexandre Garcia, e aí eu vou dar uma paradinha e vou dizer o que vai vir no próximo, tá certo? Vamos lá. É lamentável, né? O Nicolas terminou com uma frase pesada. Se não parar o Lula, Lula vai parar o Brasil. Se não parar o Lula vai parar o Brasil. Cada um com seu Nicolas que merece, né? Enquanto o PL tem o Nicolas Ferreira, né, esse jovem, dinâmico, né, o mais votado do Brasil, o deputado mais votado do Brasil, aqui de Minas Gerais, né? E conseguiu esse feito de conseguir mais do que o número de população do Brasil em termos de visualização de um vídeo de 4 minutos que ele fez, né, questionando a posição do governo em querer monitorar, né, os PIX. E vou falar disso no final. Mas o mais interessante é que isso fez com que caísse, né, a SECOM, o Pimenta, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. O Pimenta deixou a secretaria, né, depois dessa crise toda, porque o governo do Lula está assim, queda livre, né? E isso mostra que ninguém confia nesse governo. Não é? Quando ele fala, nós vamos fazer isso para o bem da população. Não, ninguém confia. Entendeu? E aí, o que eles colocaram? Mudaram e colocaram outro, né, ministro lá na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que cuida do marketing, né, do governo, né, como interagir do governo com esse consórcio de mídia aí, né, e as milícias digitais que o governo banca nas redes sociais. Vamos ver, né, o que esse novo ministro falou, que é um militante mesmo, entendeu? Porque o cara vem com discurso de ódio. Presta atenção. A informação do serviço não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Esse movimento aprofunda o negacionismo, a xenofobia e as violências raciais e de gênero. Promove um revisionismo histórico sobre a regência do charlatanismo político, que promete prosperidade imediata e pavimenta a cultura do ódio, do cancelamento e do individualismo. Para fazer frente a esse movimento macabro, não basta apenas chamar um marqueteiro, como vocês dizem. Precisamos ampliar a nossa concepção do papel da comunicação nesse novo mundo. A comunicação está no centro dos grandes desafios mundiais e nosso trabalho é compreendê-la em sua complexidade e convocar todos, uma vez que o desafio não é exclusivo da SECOM. Vocês entenderam? Então o cara veio com esse discurso de ódio. O ódio é dele, entendeu? Em vez dele falar, não, nós vamos fazer, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal vai divulgar os feitos do governo, né? As conquistas do governo, os benefícios que o governo vem dando para a população. Como não conseguem divulgar isso, ou não sei se está tendo ou se não está tendo, porque o povo não vê, entendeu? Eles vêm falar, não, então nós vamos fazer uma SECOM, uma Secretaria de Comunicação, é como se fosse o Ministério do Enfrentamento à sociedade brasileira, aquela que manifesta suas opiniões livremente nas redes sociais. Então, essa é a nova Secretaria de Comunicação do governo Lula, né? É uma milícia para poder, não é uma milícia, né? É um centro operacional para atacar a liberdade de expressão daqueles que trabalham na oposição. Foi o que ele falou. Ele não falou que vai divulgar nada do governo, as conquistas do governo. Ele só falou de atacar a oposição. Então, a Secretaria de Comunicação do governo federal, agora com seu novo secretário, assumiu uma posição de confronto contra a população brasileira. Só é isso. Agora vamos falar sobre a questão do PIX. E eu encerro aqui minha participação, tá certo? Bem, o que é o PIX? O PIX é uma transação financeira, tá certo? Você vai no supermercado, você vai no mercadinho, você vai, né, em qualquer lugar. Você vai no camelô, você vai... se eu estou com a minha banquinha de camelô lá na avenida vendendo um joguinho
pedagógico lá, né? Aí a pessoa compra um joguinho meu, aí eu falo assim, ó, quanto é que é? É X? Ah, posso mandar um Pix? Ah, manda um Pix. Entendeu? Então, é uma transação financeira. E essa transação financeira, ela se dá dentro da sua conta bancária. E aí, quando você fala que vai monitorar, né, as contas bancárias para saber quem está ganhando até R$ 5.000, você está invadindo a privacidade da conta bancária daquela pessoa. Então, seria como se estivesse quebrando o sigilo financeiro de todos os brasileiros. Essa é a maneira que eu entendi. Você entendeu diferente? Ué, como é que eu vou, né, saber se o cara está mandando, fez mais de 4 mil, mais de R$ 5.000 de movimentação? Só se eu for lá e abrir a conta financeira dele. Só se eu entrar na conta dele. Por exemplo, se você vai no supermercado, paga em dinheiro, entendeu? Você tem uma movimentação financeira ali. Cash, mercadoria. Mas presta bem atenção. Não sei se já aconteceu com vocês, e eu quero que vocês comentem isso aí. Quando você vai no supermercado, você vai numa farmácia principalmente, né? E você vai fazer uma compra, aí você chega no caixa, o caixa pergunta assim, qual que é o número do seu CPF? Eu fico para morrer quando o cara fala isso. Eu falo, mas por que você quer meu CPF, meu amigo? Ah, porque para cadastrar você aqui no sistema. Ah, é porque você vai participar da promoção. Entendeu? Isso aí é balela, isso aí é conto de vigário. O que acontece? Quando você vai lá, você vai na farmácia comprar um remédio, ou você vai no supermercado, tá certo? E aí você faz uma compra, aí o cara te pergunta assim, qual é o seu CPF? Ele vai digitar o seu CPF ali no meio da transação. Então o que ele vai fazer? É como se ele estivesse comunicando à Receita Federal que você fez aquela compra ali. Entendeu? Agora, se você vai e paga sem dar o seu CPF, você está apenas fazendo uma transação financeira de uma conta para outra. E aí você tem o seu sigilo preservado. Entendeu? Então, essa mania de você chegar numa instituição, seja bancos, seja comércio, qualquer que seja ele, principalmente farmácia e supermercado, né, onde a gente mais vai, né, porque o brasileiro está doente de ver essa realidade que nós vivemos, então nós estamos sempre comprando remédio. Aqui em São João do Rei abre farmácia uma atrás da outra, cada esquina tem uma farmácia. Então, a indústria química é um negoção, né? Então, você vai na farmácia e te pede o CPF. Ah, pronto. Se você deu o CPF, a Receita vai saber que você comprou ali. Aquela movimentação financeira fica registrada na Receita. Agora, se você só pagou sem passar o seu CPF, você preserva o seu sigilo bancário, porque ele não tem como entrar na sua conta bancária, a não ser que seja por uma ordem judicial, em função de um volume assim, acervo. Ah, o cara movimentou 1 milhão no Pix. Opa, isso aí chama atenção. Aí cai lá no COAF, né? Vamos ver o que esse cara está fazendo, se está, né, contrabandeando, se tem alguma coisa a ver com, né, com crime organizado. Enfim, é isso. Agora o Pix do cidadão comum, o governo querendo monitorar a conta bancária, é como se ele estivesse quebrando o sigilo bancário de todos os brasileiros. Essa é uma forma que eu entendi, não sei você. Eu quero que você comente isso aí, tá certo? E o mais interessante, né, é que o Nicolas virou o herói nacional nessa brincadeira, né? Porque ele saiu em defesa da população, do modo geral, né? Porque todo mundo trabalha com conta com banco hoje. É quase moeda virtual, né? É a coisa mais difícil é a pessoa andar com dinheiro em espécie. Até uma pessoa mais simplesinha, né? Aquelas mais simplesinha, chega lá, saca o cartãozinho dele do Nubank, né? Gente simples mesmo, né? Ele tem um cartãozinho do Nubank. Ele vai na padaria, ele vai na farmácia, ele vai no supermercado, tá ele lá com aquele cartãozinho roxo dele lá. Ele paga. Entendeu? Então, isso faz com que a economia gire. Por quê? Porque é a hora que você tem um movimento. Então, esse fluxo de caixa que acontece de conta para conta não cai na Receita. Aí a Receita quer pegar isso aí. E aí tem que criar uma normativa, e essa normativa tem que passar pelo Congresso. Eu acredito que não pode ser assim. Entendeu? Você não pode invadir as contas financeiras, né, o sigilo financeiro do cidadão para ver se ele está ganhando mais de R$ 5.000. E não é ganhando, porque você está movimentando. É uma conta, né, como eu dizer assim, é uma conta de circulação. Então, vamos supor, eu mando R$10 para o meu amigo lá, está pedindo emprestado. Aí eu mando R$10 para ele. Depois ele me pede R$200, eu mando 200. Depois ele me pede 1.000, eu mando 1.000.
Depois ele me pede 4 mil. Eu mando 4 mil. Bem, já mandei mais de 5 mil de Pix para ele. Aí o que ele fez? Ele pagou o que ele tinha que pagar, aí depois ele me devolveu. Aí o que foi? Entrou mais de 6 mil na minha conta. Mas era dinheiro meu, que eu emprestei e voltou. Então, esse fluxo de caixa não pode ser taxado. Você está entendendo? Então, é um absurdo você querer monitorar as contas bancárias. Isso sim, entendeu? É colocar o Estado em cima de você e te cercar. Eles falam que não, que a coisa toda, mas não, mas é. Assim foi com o processo eleitoral, entendeu? O brasileiro hoje não tem domínio sobre o processo eleitoral. Eles apocanharam o processo eleitoral. Ninguém pode mexer, não pode te criticar. Eles fazem do jeito que eles querem e ganha quem eles querem. Né? Ah, não, ganha quem que o povo votou. Será? Então eu quero que você comente, compartilhe e curta. Né? Vamos prestigiar o nosso Nicolas Ferreira, que é um líder aí em ascensão. É um menino jovem, né? Bem corajoso. E aí o governo está querendo processar ele. Vai mexer com o Nicolas para vocês verem. Ai. Parabéns, Nicolas. Cada um tem o Nicolas que merece, né? Enquanto o PL, né, de Minas Gerais aí tem o Nicolas Ferreira, esse jovem dinâmico, né? E com essa credibilidade de botar um vídeo com 4 minutos e ganhar mais de 200 mil visualizações, mais do que o número da população, o PT tem um Nicolás Maduro, né, que é aquele troglodita lá que está impondo uma ditadura militar, goela abaixo, sabendo que perdeu a eleição. Então, cada um com o seu Nicolas que merece, tá certo? Comente aí, hashtag cada um com o seu Nicolas que merece. Fique com Deus, compartilhe e não esqueça do nosso Pix, que nós estamos aqui para defender o seu Pix também, tá certo? E aí, esse é uma arma do povo brasileiro. Fique com Deus.